Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 28. Em liberdade. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo capítulo 4, versos 16 e 17. Enquanto os trabalhos de Paulo estavam sendo abençoados com a conversão de muitas almas e o fortalecimento e animação dos crentes, estavam a formar-se nuvens que ameaçavam sua própria segurança, bem como a prosperidade da igreja. Quando, em sua chegada a Roma, fora ele colocado sob os cuidados do capitão da guarda imperial, o cargo era ocupado por um homem de justiça e integridade, por cuja clemência ele foi deixado relativamente livre para prosseguir na obra do Evangelho. Mas antes do fim dos 2 anos de prisão, esse homem foi substituído por um oficial cujo vício e tirania tornavam seu nome infame. O apóstolo não podia esperar nenhum favor desse escravo da luxúria e crueldade. Os judeus estavam agora mais ativos do que nunca em seus esforços contra Paulo. Eles encontraram uma hábil auxiliadora na mulher corrupta de quem Nero fizera sua segunda esposa e que, sendo prosélita do judaísmo, emprestou toda a sua influência para auxiliar os intuitos assassinos deles contra o campeão do cristianismo. Paulo tinha poucos motivos para esperar justiça da parte de César para quem apelara. Nero era mais vil em seus costumes, mais frívolo no caráter e ao mesmo tempo capaz da mais atroz crueldade do que qualquer governante que o precedera. As rédeas do governo não podiam ter sido confiadas a um déspota mais desumano. O primeiro ano de seu reinado fora assinalado pelo envenenamento de seu jovem irmão Afim, que era o legítimo herdeiro do trono. Nero havia descido a uma e outra profundidade do vício e do crime, até que assassinou sua própria mãe e em seguida sua esposa. Não havia atrocidade que não perpetrasse, ato vil a que não se rebaixasse. A todo espírito nobre inspirava ele apenas aversão e desprezo. Os pormenores da iniquidade praticada na corte desse prodígio do vício são por demais degradantes, por demais horripilantes para serem descritos. Sua desenfreada impiedade provocava asco e indignação, mesmo a muitos dos que eram obrigados a partilhar de seus crimes. Viviam em constante temor quanto a que atrocidade sugeriria ele a seguir. Não obstante os terríveis crimes como os que Nero praticava, não ficava abalada a submissão de seus súditos. Era reconhecido como o governante absoluto de todo o mundo civilizado. Mais do que isso, foi feito objeto de honras divinas e adoração como um deus. Do ponto de vista humano, era certa a condenação de Paulo perante tal juiz. Mas o apóstolo compreendia que nada tinha a temer enquanto preservasse sua lealdade e seu amor a Deus. Sua vida não estava nas mãos de Nero, e se a sua obra ainda não estivesse concluída, o imperador romano não teria poder para destruí-lo. Aquele que até então tinha sido seu protetor ainda poderia escudá-lo da maldade dos judeus e do poder de César. E Deus amparou seu servo. Ao ser Paulo interrogado, não foram sustentadas as acusações feitas contra ele, e contrariando a expectativa geral, com um respeito pela justiça inteiramente em desarmonia com seu caráter, Nero declarou inocente o prisioneiro. As cadeias de Paulo foram removidas. Ele tornou-se novamente um homem livre. Tivesse o seu julgamento se prolongado mais, ou fosse o apóstolo, por qualquer motivo, detido em Roma durante o ano seguinte, teria ele perecido na horrível perseguição que então ocorreu. Durante a prisão de Paulo, os conversos ao cristianismo se tornaram tão numerosos que atraíram a atenção e despertaram a inimizade das autoridades. A ira do imperador se inflamou de modo especial por causa da conversão de membros de sua própria casa. Ele ainda tinha sede de sangue e logo encontrou um pretexto para fazer dos cristãos o objetivo de sua implacável crueldade.
Ocorreu por aquele tempo um terrível incêndio em Roma, pelo qual quase a metade da cidade foi consumida. O próprio Nero ateara fogo, mas para desviar as suspeitas, fez uma ostentação de grande generosidade, prestando assistência aos que ficaram sem lar e destituídos de seus bens. Foi, contudo, acusado do crime. O povo ficou irado e enraivecido, e Nero, a fim de inocentar-se e também livrar a cidade de uma classe que ele temia e odiava, voltou à acusação contra os cristãos. O expediente satânico foi bem sucedido. Milhares de seguidores de Cristo, homens, mulheres e crianças, foram cruelmente mortos. Alguns foram crucificados, outros cobertos com peles de animais selvagens e despedaçados pelos cães. Outros foram vestidos com vestimentas de material inflamável e incendiados à noite para iluminar o circo máximo e os jardins de prazer de Nero. Assim, esse monstro em forma humana divertia o público exibindo suas vítimas em mortal agonia, enquanto ele assistia obtendo o maior prazer da aflição delas. Degradados e insensíveis como eram os romanos, e rancorosos em seu preconceito contra os cristãos, a repetição constante destas cenas horríveis e estarrecedoras despertou até mesmo a compaixão deles. Dessa terrível provação, Paulo foi poupado, tendo deixado Roma logo após o seu libertamento. Este último e precioso intervalo de liberdade ele aproveitou diligentemente trabalhando entre as igrejas. Procurou estabelecer uma união mais firme entre as igrejas gregas e orientais que ele havia fundado e procurou guardá-las contra as sutis heresias que estavam a entrar sorrateiramente para corromper a fé. As provações e ansiedades que ele havia suportado despojaram-no de suas energias físicas e mentais. Estavam sobre ele as enfermidades da idade avançada. Pressentia que sua obra estava quase terminada. Em Jerusalém e em Antioquia ele havia defendido o cristianismo contra as estreitas restrições do judaísmo. Tinha pregado o evangelho aos pagãos da Licaônia, aos fanáticos da Galácia, aos colonos da Macedônia, aos frívolos adoradores da arte de Atenas, aos mercadores amantes dos prazeres de Corinto, às semi-bárbaras nações da Dalmácia, aos ilhéus de Creta e a escravos, soldados e homens de distinção e posição nas multidões de Roma. Agora ele estava levando a cabo sua última obra.